Os três malfeitores. Conta-se que um homem, tendo juntado grande quantidade de ouro de uma jazida, trazia sua preciosa carga no burro. A certa altura do caminho, deparou-se com três homens mal encarados, os quais ordenou que parasse, exigindo-lhe que mostrasse o que carregava no animal. O homem, vendo que não podia enfrentar sozinho os três malvados, ergueu a lona e lhe mostrou o valioso tesouro. Posso repartir um pouco com vocês? Falou, já prevendo o pior. Isso é tudo que consegui em 10 anos de árduo trabalho nas minas. Mas os homens, quando viram toda aquela preciosidade, não quiseram conversa, agarraram-no à força e desferiram-lhe vários golpes de faca. Agonizando, o miserável ainda pôde balbuciar: malditos serão vocês, maldito será esse ouro. Já no covil, os três malfeitores deliberaram repartir entre si o imenso tesouro. Contudo, para comemorar a façanha, os dois mais velhos incumbiram o menor que fosse até o alambique próximo e trouxesse a melhor pinga. Ausente este, os dois velhacos, vislumbrados com toda aquela imensa fortuna, acharam por bem dividi-la apenas entre si, mas para isso tinham que matar o irmão. Quando ele voltar, você o segura bem firme, que eu aplico os golpes. Dito e feito, tão logo o mais novo apeou do cavalo trazendo a bebida, o mais velho agarrou-o por trás, enquanto o outro desferia-lhe vários golpes de faca. Agora é tudo nosso, só nosso, só nosso! Gritavam eufóricos e já inebriados pela pinga. Tinham começado a dividir o ouro, quando passaram a sentir as entranhas arderem como brasas vivas. Minutos depois, entre golfadas de sangue, tombavam sobre a relva verde. A cachaça havia sido envenenada. A sentença. Conta-se que um rapaz atoleimado tinha por costume sempre manter a cabeça raspada. O estranho hábito, no entanto, trazia-lhe um grande dissabor. É que as muriçocas, por serem muito abundantes naquelas paragens, o atormentava sobremaneira com frequentes picadelas. Em vista disso, o pobre diabo tomou uma resolução deveras inusitada. Apresentou-se a um juiz da cidade e expôs-lhe o seu caso. O magistrado, que já conhecia suas maluquices, atendeu-o de pronto e, esforçando-se para mostrar seriedade, sentenciou: no uso de minhas atribuições, concedo-lhe o pleno direito de matar a paulada todo mosquito que encontrar. O tolo, muito satisfeito com esta resolução, quis exercer ali mesmo o seu direito. Vendo um mosquito pousar sobre a careca do meritíssimo, tomou de um bastão e, sem delonga, tascou-lhe um certeiro golpe bem no meio da testa. Ainda tentaram socorrer o agonizante, mas o ferimento foi tão profundo que o levou à morte ali mesmo. Preso, o maluco fora levado a julgamento um mês depois. Ele, porém, exigiu duas testemunhas, as quais confirmaram a sentença do juiz morto, que lhe havia autorizado a matar a paulada todo mosquito que encontrasse. Diante disso, o outro magistrado não teve remédio senão conceder-lhe a liberdade. A pedra no caminho. Conta-se que havia numa aldeia um homem bastante rico e de um coração muito bondoso, de modo que nada deixava faltar ao seu povo, pois estava sempre disposto a ajudá-lo. Aos doentes ele providenciava médicos e remédios, aos famintos ele os enchia de mantimentos, aos injustiçados ele provia justiça, às crianças ele agraciava com brinquedos e livros. Enfim, todos podiam recorrer à sua imensa generosidade. Porém, com o correr dos anos,
As pessoas ficaram muito acomodadas e não queriam mais trabalhar, sempre confiando na benevolência do nobre homem. Apenas um moço, filho de uma pobre viúva, continuava na sua faina de trabalhador, saindo cedo para a roça e retornando sempre ao crepúsculo da tarde. Numa noite de um luar esplêndido, o homem rico deixou sua cama e foi até o único caminho que dava entrada para a aldeia. Com muito esforço, moveu uma pedra que havia ali próximo e a colocou bem no meio da estrada. Em seguida, retirou-se, tomando o devido cuidado para que ninguém o visse. Pela manhã, foi o primeiro a levantar-se, subiu até o terraço de sua grande mansão e de lá ficou a observar a reação dos moradores. Uma mulher que ia à missa passou, olhou a pedra e desviou-se resmungando. Porcaria! Um homem que vinha da casa de uns parentes passou, olhou a pedra e a rodeou, dizendo: que coisa desagradável! Logo depois passou um rapaz, olhou também a pedra que estorvava a passagem e disse para si: que maçada! Por mim fica aí para sempre. Perto do meio-dia passaram dois homens que vinham de uma outra aldeia. Pararam, olharam a pedra por alguns momentos, mas logo a contornaram e seguiram viagem. Ao fim da tarde, o filho da viúva, que havia dormido fora, passou, parou, olhou bem a pedra e disse: que coisa! Esta pedra não pode ficar aqui. Tenho que movê-la, pois vai atrapalhar a passagem das pessoas. Dizendo isso, arregaçou as mangas e, após muitas tentativas, conseguiu por fim demovê-la do caminho. Porém, grande foi o seu espanto ao ver soterrado debaixo dela um enorme baú de metal, sobre o qual estava escrito em tinta dourada: todo este ouro pertencerá a quem tirar a pedra do caminho. O bom homem, que assistia à cena de sua casa, ficou muito feliz com o empenho do moço. Esse, por sua vez, ficou muito rico e continuou benevolente para com todos. O contrato. Conta-se, segundo uma lenda antiga, que a morte apareceu a um homem no dia do seu casamento. No entanto, não veio para levá-lo naquela solene ocasião. Viria depois, mas para isso propôs-lhe um contrato, ao que ele de pronto aceitou, impondo, porém, uma condição: que ela o avisasse antes do último momento, a fim de ter tempo suficiente para se arrepender de seus pecados. A morte concordou. Passaram-se muitos anos. Num belo dia, estando ele já velho, admirava de uma rede o esplendor do sol no imenso horizonte. De repente, a morte aparece-lhe como num relâmpago, trazendo nas mãos um maço de papéis. Era o contrato. O homem, admirado de surpresa, interroga-a: mas tu não me avisaste? Ao que ela, em tom sereno e firme, responde: como não? Avisei-te sim, não apenas um dia, mas todos os dias de tua farta existência. Porventura, nunca percebeste que tua vista se ia enfraquecendo e que aos poucos teus ouvidos ouviam menos? Não notastes teus cabelos se embranquecer e tuas forças diminuírem? Nunca foste a um velório ou nunca leste nos jornais as notas de falecimento? O que era tudo isso, senão muitos avisos de que eu, a morte, estava me aproximando? O homem resignado admitiu: sim, é verdade, mas eu nunca pensei nisso. No leme, conta-se que um navio espanhol, fortemente sacudido por um violento temporal, ameaçava ir a pique. Era grande o desespero dos marinheiros e dos viajantes que, no auge da aflição, lançavam ao mar todos os objetos pesados, a fim de que fosse diminuído o peso da embarcação. Homens e mulheres movimentavam-se de um lado para o outro,
e clamavam aos céus para que a tempestade passasse. Quando as esperanças já se findavam, o capitão do navio teve uma enorme surpresa. Entrando num camarim, observou um garotinho dando fortes gargalhadas. Quanto mais o navio balançava, mais o menino ria e se divertia. O comandante estupefato repreendeu-o severamente. Menino, perdeste o juízo? Estamos todos prestes a afundar e tu aí a rir como se nada tivesse acontecendo? O pequeno, erguendo os olhos para o capitão, respondeu risonho e tranquilo. Não há perigo, senhor comandante. É meu pai quem está no leme. O exemplo. Conta-se que um homem, tendo chegado à extrema velhice e necessitando de cuidados, foi morar com seu único filho. Este era casado com uma mulher muito exigente e sovina, com a qual tinha uma filhinha. Com o correr dos dias, a esposa passou a implicar com o pobre velho e já não suportava mais sua presença, principalmente à mesa, pois o ancião, com suas mãos trêmulas, sempre deixava cair restos de comidas no chão e não raras vezes quebrava pratos e xícaras. Já não suporto mais, disse um dia ao marido. Só nessa semana já me quebrou 2 pratos e 3 xícaras. Você precisa fazer algo a respeito, pois do contrário vou embora para a casa de mamãe. O homem, que nutria de amores pela mulher, prometeu-lhe que mandaria o velho para um asilo. Naquele dia foi ao pai e disse-lhe: Meu pai, o senhor precisa deixar essa casa. Minha mulher não o quer mais aqui. Arranjei um lugarzinho na cidade onde o senhor poderá viver em paz os restos de seus dias. O pobre idoso nada respondeu. Com os olhos lacrimejantes, limitou-se a fazer-lhe um sinal positivo com a cabeça. Naquele dia, quando o casal se preparava para dormir, a filhinha chegou-se a eles e pediu-lhes: Papai, queria ir com o senhor amanhã para ver o lugarzinho onde meu avôzinho vai morar. Será que a mamãe poderia ir também conosco? O paz não fez objeção ao pedido da menina. No entanto, não via nenhuma razão para que a esposa os acompanhasse. A filha, no entanto, instou muito que queria a companhia da mãe e acrescentou chorando: Por favor, paizinho. O homem, intrigado com aquela insistência da menina, perguntou-lhe: Por que, filha, sua mãe deve ir também? A garotinha, com voz firme, respondeu: É que quero que vocês dois conheçam o lugarzinho onde viverão depois que ficarem velhinhos como o vovô. Gratidão. Conta-se que um homem, ao chegar na mais avançada velhice, resolveu plantar certo tipo de árvore, cujos frutos eram a principal fonte de alimentação do povo de sua aldeia. Pela manhã tomou café, aprontou a marmita, pegou um punhado de sementes e saiu com destino ao campo. Seu caminhar trôpego e vacilante indicavam que já havia passado dos 80 anos de idade. Enquanto preparava o solo para o plantio, ia pensando na vida. Sabia que lhe restava pouco tempo e por isso procurava acelerar o trabalho. Chegado ao meio-dia, já havia capinado um bom pedaço de terra, o suficiente para plantar umas 50 árvores. Tendo feito uma pausa para o almoço, retornou imediatamente à labuta, cavando a terra com uma velha enxada. Feitas as covas, principiou a semeadura. As pessoas que ali iam passando admiravam-se que um homem naquela idade pudesse realizar um trabalho de tamanha envergadura. Uma delas, um moço na flor da juventude, vendo todo aquele esforço do pobre homem, parou e perguntou-lhe: Bom velho, que plantas aí? O velho explicou que se tratava da famosa árvore de cujos frutos todos os aldeões se alimentavam.
Bem, vejo que já estás em idade muito avançada. Certamente não terás muitos anos de vida pela frente. Sendo assim, por que toda essa trabalheira se não chegarás a comer dos frutos dessas árvores? A essa pergunta o velho respondeu: há mais de 80 anos que venho me alimentando de frutos que nunca plantei. Portanto, em retribuição aos que vieram antes de mim, deixo para a posteridade um pouco da minha gratidão. Não planto, pois, para mim, mas para os que virão depois de mim, para seus filhos, seus netos. O rapaz, muito comovido com o gesto do bom velho e convencido de seus justos argumentos, ofereceu-se de pronto para ajudá-lo naquela preciosa tarefa. Os três porquinhos. Era uma vez três porquinhos, os quais, tendo perdido o pai e a mãe durante uma ceia de Natal, resolveram sair pelo mundo à procura de um lugar onde pudessem viver livres dos lobos e dos homens maus. Depois de andarem 3 dias seguidos debaixo de sol e chuva, chegaram por fim a uma verdejante colina no alto de uma bela montanha. Aqui construiremos nossas casas, disseram. O primeiro, que era o mais apressado de todos, foi logo pegando grande quantidade de palhas secas que achou por ali, com as quais edificou rapidamente sua casinha. Que linda e confortável é esta minha casinha, disse consigo, deitando em seguida numa caminha também feita de palhas. O segundo porquinho, que era o mais preguiçoso de todos, foi logo quebrando muitos galhos de árvores que encontrou por ali, tarefa essa que durou 5 dias. Passado mais 5 dias trabalhando e descansando, finalmente terminou a construção de sua aconchegante casinha. Ufa, até que enfim acabei. Agora vou descansar um pouco, afinal ninguém é de ferro. O terceiro porquinho, que era o mais filósofo e o mais esforçado de todos, depois de muita análise e rabiscos na areia, resolveu por fim que construiria sua casinha na parte mais alta da montanha. Decidiu ainda que não usaria nem palha nem madeira, mas pedras de boa qualidade. Sem perda de tempo, pôs mãos à obra. Os irmãos, quando o viam todo suado e correndo de um lado para o outro, carregando pedras e mais pedras, riam muito daquilo e diziam: vai construir uma casa ou mais uma montanha? O outro respondia simplesmente: quem ri por último, ri mais gostoso. Enfim, depois de 3 longos meses, o terceiro porquinho acabou sua obra, tendo o devido cuidado de revisar cada parte da casa, a fim de verificar se havia algum lugar vulnerável. Notando que estava tudo em perfeita ordem arquitetônica, sentou-se numa pedra e disse muito satisfeito: eis minha casinha, agora vou descansar tranquilamente, sem me preocupar com lobos e outros bichos maus. Um belo dia, quando o sol ia se escondendo por trás da montanha, e quando eles já se preparavam para dormir, eis que ouviram ao longe um uivo sinistro, que parecia de um lobo faminto. Minutos depois, o terrível animal chega e bate na porta do primeiro porquinho. Porquinho, porquinho, pode abrir a porta para eu entrar? Estou muito cansado e parece que vai chover. O porquinho logo viu que era o lobo e respondeu: aqui você não entra nem por cima de meu cadáver. Isso é o que vamos ver, replicou o lobo. Dizendo isto, afastou-se 5 metros da casinha do porquinho, dali veio correndo e arremessou seu corpo peludo sobre as palhas. A casinha desabou num só tombo. O porquinho ainda tentou fugir, mas já era tarde. O lobo agarrou-o com suas afiadas garras e o estrangulou ali mesmo com os dentes. Em seguida, já um pouco saciado da fome, dirigiu-se até a casinha do segundo porquinho. Porquinho, porquinho, pode abrir a porta para eu entrar? Estou com muita fome e faz um vento muito forte aqui fora. Aqui você não entra nem por cima de meu cadáver. Isso é o que vamos ver,
respondeu o lobo. Dizendo isto, afastou-se 10 metros da casinha do porquinho. Dali veio correndo e arremessou seu corpo peludo sobre as madeiras. A casinha desabou já no segundo tombo. O porquinho ainda tentou escapar, mas já não podia, pois o lobo o abocanhou ali mesmo com suas presas sanguinolentas. Em seguida, já mais saciado da fome, caminhou até o alto da montanha, para a casa do terceiro porquinho. Como a subida era íngreme, chegou ali exausto. Porquinho, porquinho, pode abrir a porta para eu entrar? Estou muito doente, sem comer há 3 dias. Aqui você não entra nem por cima de meu cadáver. Isso é o que vamos ver, asseverou o lobo. Dizendo isto, afastou-se 20 metros e veio acelerado de encontro à casinha do terceiro porquinho. Esta, porém, não sofreu nenhum abalo. Ele ainda tentou mais algumas vezes. Na última, bateu-se tão fortemente nas pedras que rachou o crânio bem no meio, rolando em seguida da montanha abaixo. Estava morto. Quando amanheceu o dia, o terceiro porquinho abriu a porta e a única coisa que reparou foi o sol nascendo ao longe no horizonte. Quando uma brisa suave bateu-lhe no rosto, ele sorriu gostosamente. O cajado do pastor. Certo homem pastoreava suas ovelhas no alto de uma colina, quando notou um cortejo real que passava pela estrada próxima. De repente viu o rei descer de sua carruagem e ir caminhando até o pé do montículo onde ele estava. Aproximando-se, o soberano fez sinal para que ele descesse, ao que o pastor, com receio de que seu rebanho se dispersasse, gritou lá de cima: Perdão, majestade, mas receio que minhas ovelhas fiquem aqui sozinhas e se percam. O rei admirou-se muito da atitude ousada do homem e resolveu ele mesmo subir o pequeno monte. Ali chegando, disse: Então preferiste ficar com teu rebanho a atenderes ao chamado de teu rei? Muito bem, não serás punido por isso. Ao contrário, tua lealdade e coragem me impressionaram deveras. É de alguém com tais qualidades que necessito para meu conselheiro. Que me dizes? Por um momento o homem pensou em recusar o convite real, porém, vendo ali uma oportunidade para ajudar o seu sofrido povo, aceitou a proposta com uma ressalva. Grande rei, aceito com satisfação o vosso convite. Peço, porém, uma semana a fim de colocar em ordem as coisas de minha família. Decorrido esse tempo, o pastor compareceu de cajado à mão ao palácio real, sendo ali recebido com muitas pompas e honrarias. À medida que passavam os anos, ele crescia sobremaneira no conceito do rei, que o elevou às mais altas dignidades, sendo considerado seu melhor e mais leal amigo. Isso, contudo, trouxe-lhe grandes dissabores, pois muitos nobres, movidos pela inveja, tramaram astutamente contra ele. Em vista disso, passaram a observar todos os seus movimentos, a fim de encontrar motivos para denunciá-lo ao soberano. Era hábito do pastor, sempre depois da meia-noite, adentrar num aposento secreto do palácio. Seus inimigos viram ali a ocasião oportuna para dar cabo aos seus malignos planos. Reunidos com o rei, acusaram o conselheiro de roubo ao erário real, acrescentando que tudo estava escondido no aposento secreto do qual só ele tinha acesso. Embora o rei duvidasse da denúncia, achou por bem esclarecer o fato. À meia-noite viu o pastor dirigir-se ao seu aposento desconhecido. Quando este abriu a porta de ferro, o rei apresentou-se de súbito, dizendo que queria conhecer seu quarto. Entrando, o rei estacou surpresa. Sobre uma velha mesa de madeira, viu uma simples bengala de pastor. Que significa isso? Perguntou o soberano. Majestade, esta é a mesma bengala de quando apacentava meu rebanho. Vejo-a aqui todos os dias para nunca esquecer minha origem humilde. É só isso.
O rei, admirado, abraçou-o afetuosamente e, como não tinha herdeiros, fê-lo o sucessor do trono. Quanto aos seus caluniadores, a esses expulsou-os todos do seu reino. A soberba e a humildade. Um jequitibá sobressaía ostentoso entre todas as árvores daquela floresta. Do alto de sua grandeza, ele mirava lá embaixo as outras árvores e esnobava de suas pequenezas. Pobres arbustos, dizia consigo, enquanto do alto da minha magnitude posso ser contemplado por todos, esses miseráveis mal se distinguem um dos outros. A natureza de fato me enobreceu para que todos reconheçam suas próprias insignificâncias. Um pequeno junco que escutara esse monólogo lá da margem do ribeirão mirou-lhe e disse: ó grandíssimo tolo, ser grande ou pequeno não significa ser melhor ou pior, mas apenas indica que somos diferentes, e é nessa diferença que reside nossa grandeza. O jequitibá o olhou com desprezo e respondeu: ó desprezível vegetal, por que não te calas? Não percebes que sou a maior árvore desta imensa floresta e que tu beijas meu tronco? O junco calou-se. Naquela noite, uma furiosa tempestade arrasou a floresta. Pela manhã, quando o sol refletia no horizonte seus primeiros raios, o pequeno junco ergueu-se de sua curvatura e viu tombado no chão o grandioso jequitibá. Então pensou: por ser tão grande e majestoso, o jequitibá não se pôde curvar às rajadas do vento. Eu sobrevivi porque me curvei. Os três rapazes. Conta-se que havia no reino uma princesa muito linda. Certo dia apareceram três rapazes, todos com o mesmo propósito de se casar com ela. O rei, não sabendo a qual deles dar a mão da filha, resolveu que tornaria genro aquele que lhe trouxesse um objeto que mais lhe causasse admiração. Os três rapazes saíram então, cada qual para seu destino. Antes, porém, combinaram um local onde todos deveriam se apresentar no mesmo dia e hora. O primeiro rapaz, após andar algumas léguas, achou-se numa cidade. Ao passar por uma de suas ruas, escutou ao longe um garoto gritando: quem quer comprar um espelho? Quem quer comprar um espelho? Ao aproximar-se do menino, perguntou-lhe: eu lhe compro este espelho, mas antes me diga qual a virtude que ele tem. O pequeno vendedor respondeu-lhe que o espelho tinha o poder de ver tudo em todos os lugares da terra. O rapaz comprou então o espelho, dizendo para si mesmo: perfeito, serei eu que me casarei com a linda princesa, e seguiu o seu caminho. O segundo rapaz saiu também caminhando até chegar numa outra cidade. Ao passar por uma de suas ruas, escutou um camelô gritando: quem quer comprar uma bota? Quem quer comprar uma bota? Ele chamou então o homem e perguntou-lhe: que virtude tem essa bota, meu caro? Ao que o vendedor respondeu: essa bota tem o poder de levar as pessoas para onde elas quiserem ir. O rapaz, muito satisfeito, disse para si próprio: perfeito, serei eu quem tomarei a linda princesa como esposa. Comprou a bota e seguiu seu caminho. O terceiro rapaz, depois de andar um bom tempo, avistou ao longe uma outra cidade. Lá chegando, escutou outro menino gritando numa de suas praças: quem quer comprar um saltério? Quem quer comprar um saltério? Achegou-se então ao garoto e perguntou-lhe: que virtude há nesse instrumento musical? O vendedor respondeu-lhe que tinha ele o poder de ressuscitar os mortos. Muito animado, disse consigo: perfeito, serei eu que terei a honra de casar com a bela princesa.
comprou o saltério e seguiu seu caminho. Os 3 rapazes dirigiram-se então para o local combinado anteriormente. Reunidos ali, o primeiro deles tirou de uma caixa o espelho e viu refletido nele a imagem da princesa morta. Por sua vez, o rapaz da bota tirou-a de um embrulho e disse: Não se preocupem, entremos todos aqui na bota e ela nos levará até o palácio da princesa. De repente, acharam-se eles no aposento onde jazia morta a moça. O rapaz do saltério aproximou do rosto da defunta real. Como num passe de mágica, ela ergueu-se andando. O rapaz do espelho então disse: Sou eu que devo casar com a princesa, pois se não fosse pelo reflexo deste espelho, ninguém saberia que ela havia morrido. O rapaz da bota, discordando deste, disse por sua vez: Sou eu que devo casar com a princesa, pois se não fosse por meio desta bota, nenhum de nós estaria aqui agora. Por fim, disse também o rapaz do saltério: Sou eu que devo casar com a princesa, pois se não fosse sua melodia, ela permaneceria morta para sempre. A discussão continuou acirrada entre eles, e até hoje o rei não pôde decidir a qual deles deve dar a mão da filha em casamento. Ninguém concordava. Era dia de feira. O pai e o filho foram caminhando até a cidade a fim de comprar um burro. Precisavam de um animal para utilizá-lo de montaria como meio de transporte. Entre aqueles colocados à venda, um deles chamou-lhes a atenção pela profunda melancolia do olhar. O animal parecia humano e mirava-os como se lhes implorasse para ser comprado. O homem e o menino palestraram alguns instantes entre si e, depois de um silêncio confuso e prolongado, foram até o proprietário, que aceitou vender o animal pelo menor preço. Em seguida, eles montaram no burro e seguiram de volta para casa. Deixando a cidade, adentraram num pequeno povoado que ficava bem à margem da estrada. Enquanto ali passavam, eis que uma velha senhora abriu subitamente a janela e gritou estupefata: Que absurdo! O burrinho não pode com os dois. Que maldade, meu Deus! Quanta maldade! Naquele instante, um sentimento de culpa dominava a alma do pobre pai. Este, envergonhado de si mesmo, desceu do animal enquanto puxava-o com o filho montado. Meia hora depois, passavam ambos por uma pequena colina à beira do caminho. Na varanda de uma casa, um homem barbudo, que fumava um cachimbo sentado numa cadeira de balanço, ergueu-se encolerizado e vociferou: Que ultraje! O filho montado e o pai andando! Que ultraje, meu Deus! Que ultraje! A censura daquele homem causou no menino tão forte comoção que ele sentiu dentro de si como se estivesse cometendo um crime contra o próprio pai. Desceu então do burro, enquanto o pai, por sua vez, montava o animal e seguia adiante. Andaram assim um pouco mais de meia hora. De longe avistaram uma antiga aldeia, cujas casas eram todas construídas de pau a pique. Ao passarem por ali, foram surpreendidos por um homem gordo, o qual se colocou na frente do animal protestando: Que maldade! O pai montado e o pobre filho andando! Que maldade, meu Deus! Que maldade! Novamente, a consciência do pobre pai foi tomada por um duplo sentimento de remorso. Visivelmente abatido, ele apeou do burro e seguiu andando juntamente com o filho, enquanto arrastava atrás de si o confuso animal. Era já tarde quando se aproximaram do doce e aguardado lar. No horizonte, o vermelho do sol parecia anunciar uma noite longa e triste. Ao passo que subiam a ladeira que dava para casa, eis que a esposa vem-lhes ao encontro. Ao vê-los andando e puxando o burro, ela interroga-os em voz alta: Como pode isso? Os dois andando e o burro caminhando?
Que loucura, meu Deus, que loucura! O homem, que a esta altura se perdia num emaranhado de pensamentos confusos, fitou-lhe os olhos e respondeu furioso: O que agora? Vai querer que carreguemos o burro? A cabaça de marimbondos. Conta-se que havia dois compadres, um pobre e um rico, que viviam de lograr um ao outro. Um dia o compadre pobre, estando muito necessitado, deliberou fazer uma roça para plantar feijão. Mas como não tinha terra, foi à casa do compadre rico para pedir-lhe emprestado um pedaço onde pudesse cultivar os seus grãos. O rico, que recentemente havia sido troçado por ele, viu ali a ocasião oportuna para lhe dar a desforra. Como não, meu compadre? Tem uma terrinha sobrando ali nos fundos. Vá lá e plante seu feijãozinho. No outro dia, o compadre pobre chamou a família e foram todos ao local a fim de dar início à empreitada. Porém, lá chegando, perceberam que tinham sido enganados, pois o que avistaram foi só um imenso charco coberto de um lamaçal fétido. Quando retornavam para casa, um dos filhos tropeçou numa cabaça enfiada no chão. A mãe, que necessitava de uma cuia para guardar farinha, revolveu-a do solo para levá-la, mas grande foi a sua surpresa ao notar que estava cheia de ouro. Como, porém, a terra não lhes pertencia e eles eram muito honestos, resolveram deixar a cabaça onde estava e foram comunicar o fato ao compadre rico. Este, assim que informado do ocorrido, saiu às pressas para o lugar indicado. No entanto, em vez de ouro, o que encontrou lá foi uma cabaça cheia de marimbondos. Disse então consigo: Deixa estar, que ele me pagará caro por este embuste. Então, com muita cautela, tirou a cabaça do chão e a colocou numa bolsa de couro. Em seguida, dirigiu-se direito até a choupana do compadre pobre. Assim que lá chegou, foi logo gritando do terreiro: Ó compadre, tenho aqui um valioso presente para lhe oferecer. É preciso que feche todas as portas. Deixe apenas a metade de uma das janelas aberta. O compadre pobre fez exatamente como o rico lhe pediu. Este aproximou-se então da janela e atirou rapidamente para dentro a cabaça, gritando: Ó compadre, fecha agora a janela. Assim que a cabaça bateu com toda a força no chão da miserável choça, em vez de marimbondos, o que saíram de dentro dela foram pepitas de finíssimo ouro. O compadre rico, que queria rir daquela vexatória situação, chamou pelo outro: Ó compadre, pode abrir agora a porta. Ao que o outro respondeu com voz de desesperado: Deixe-nos, pelo amor de Deus, os marimbondos estão nos matando. Muito satisfeito pelo artifício que aplicara ao amigo, o compadre rico retirou-se todo sorridente. Enquanto isso, lá dentro da choupana, o compadre pobre e a família já faziam planos para a vida de riqueza que teriam dali em diante. A fonte milagrosa. Conta-se que no remoto reino havia um poderoso rei que amanheceu cego. Desesperado com seu deplorável estado, deliberou aos seus súditos que convocassem todos os médicos e curandeiros da terra, a fim de que algum deles pudesse curá-lo de tão terrível moléstia. No entanto, por mais que tentassem, nenhum dos sábios conseguiu satisfazer o desejo do rei, o qual acabou por se resignar à sua triste sorte. Certo dia, porém, apareceu no palácio um velhinho suplicando uma esmola. Ao saber que um monarca estava cego, pediu para falar-lhe, pois dizia conhecer um remédio que poderia curá-lo.
Comunicado do fato, o rei autorizou sua entrada. Ao chegar à presença do rei, ele disse: Ó poderoso rei, saiba vossa majestade que há somente uma coisa em toda a terra que poderá curar a vossa cegueira. Trata-se da fonte das três comadres, que fica num reino muito distante daqui, onde um terrível dragão vela dia e noite. Com 7 gotas dessa milagrosa água pingadas em cada olho, a vossa visão retornará como por encanto. No entanto, poderoso soberano, quem for incumbido desta espinhosa missão, deverá procurar uma velha que mora próximo desta fonte, pois somente ela conhece os segredos do dragão e saberá dizer quando ele está dormindo ou acordado. Isso é tudo, meu senhor. Pois bem, respondeu o monarca, enquanto meus súditos não retornarem com esta água maravilhosa, ficarás habitando neste palácio, onde terás tudo o que precisares. Se o que me dissesses for verdadeiro, recompensar-te-ei com muita riqueza. Mas se estiveres mentindo, mandarei vazar teus 2 olhos e viverás na escuridão como eu. Imediatamente o rei ordenou ao filho mais velho que preparasse uma esquadra, incumbindo-o de trazer a água num prazo de 1 ano. E vê se toma muito cuidado, não te distraias com nada, que pode deitar tudo a perder. O rapaz seguiu viagem e apenas tinha navegado 5 dias, resolveu aportar numa ilha paradisíaca, onde encontrou muitas mulheres bonitas, com as quais esbanjou em divertimentos todo o dinheiro que levava, contraindo ainda muitas dívidas, de modo que não pôde continuar sua aventura rumo à fonte das 3 comadres. Findo o prazo de 1 ano e não tendo o filho retornado, o rei ficou muito triste e encarregou o segundo filho que fosse buscar a água milagrosa. E vê se toma muito cuidado, não te distraias com nada, que pode deitar tudo a perder. O rapaz seguiu viagem e apenas tinha navegado 4 dias pela costa, decidiu aportar na mesma ilha onde jazia preso seu irmão mais velho. Ali chegando, ficou deslumbrado com a formosura das moças e deu-se em frequentar bailes com elas, gastando em pouco tempo toda a soma que levava, de modo que ficou impedido de seguir adiante em busca da água salvadora. Findo o prazo de 1 ano e não tendo retornado o segundo filho, o rei ficou ainda mais triste e desanimado. Embora tivesse ainda um terceiro filho, não quis incumbi-lo da missão, pois tinha medo de que este também não voltasse e ficasse sem um herdeiro para o trono. No entanto, o moço, que amava muito o pai, apresentou-se dizendo: Meu pai, venho pedir vossa permissão para ir também à fonte das 3 comadres, e afianço-lhe que trarei sem falta a água que restaurará a vossa visão. O rei, sabendo da pouca idade e inexperiência do filho, caçoou dele, dizendo: Olá, meu pingo de gente! Se teus irmãos, que eram homens formados e que conheciam as procelas dos mares, não conseguiram retornar, como queres tu, que só há pouco deixaste os coeiros, ousar tamanha façanha? E com seriedade, jamais o permitiria seguir nessa aventura. O menino então foi falar com a rainha. Essa, que sabia das habilidades do caçula, convenceu o marido a deixá-lo ir, dizendo: Às vezes, de onde se não espera, vem um remédio. Pronta a esquadra, o moço seguiu sem demora para o seu destino. Depois de navegar 3 dias, chegou à mesma ilha onde estavam presos os 2 irmãos. Informado da situação destes, pagou-lhe as dívidas e os convidou para seguir com ele. Os irmãos, porém, recusaram o convite e ainda tentou convencê-lo a ficar, expondo as maravilhas que poderiam desfrutar ali. O caçula, por sua vez, rejeitou a proposta e continuou a viagem. Decorrido mais alguns dias, chegou sozinho ao lugar indicado pelo andarilho.
Ali aportando, foi ter a casa da velha, que ficava perto da fonte das Três Comadres. A anciã, logo que o avistou, admirou-se que um menino daquela idade pudesse chegar naquelas terras são e salvo. Ó, meu netinho, que vieste fazer neste lugar? Volte depressa de onde veio, pois corre grande perigo. O rapaz disse que viera buscar uma garrafa de água da fonte das Três Comadres, pois seu pai estava cego e precisava curá-lo. Pois fique sabendo que um terrível monstro guarda dia e noite esta fonte. Se lá fores, será imediatamente devorado. Mas se queres mesmo correr este risco, aviso-lhe que esta fera é uma princesa que foi encantada. Preste bem atenção, pois quando ela tiver com os olhos abertos é porque está dormindo, e quando estiver de olhos fechados é porque está acordada. O rapaz de pronto seguiu rumo à empreitada. Chegando à fonte, observou que o monstro estava com os olhos abertos. Então, devagarzinho, pé ante pé, aproximou-se da fonte e encheu rapidamente a garrafa. Nesse instante ouviu um som agudo. Era a fera que tinha acordado. Como ousas tu, pirralho atrevido, retirar água da minha fonte? Dizendo isto, partiu veloz sobre o rapaz. Este, porém, desembainhou ligeiro a espada e o feriu de raspão. Com a perda de sangue, a fera desencantou numa linda princesa que disse: estava escrito que deveria me casar com aquele que me libertasse desta terrível maldição. Foste tu o meu salvador. O moço, que tinha pressa em levar água ao pai, respondeu: ó princesa, isso será uma honra. Antes, porém, preciso curar meu pai. Volto daqui 1 ano para buscá-la. A princesa anuiu, dizendo: vai depressa, príncipe. Porém, se daqui 1 ano não voltares, irei em tua procura. E tirando do dedo um anel, entregou-lhe, declarando que seria uma lembrança para que se não esquecesse dela. O rapaz seguiu então de volta ao seu reino. Antes, porém, parou na ilha onde viviam os 2 irmãos. Desta vez, esses resolveram acompanhá-lo. Em certo momento da viagem, os 2 combinaram entre si roubarem a garrafa com a água das fontes das Três Comadres. A ideia era chegar ao reino e se apresentarem ao pai como sendo os verdadeiros autores da extraordinária façanha. Para isso, resolveram convencer o irmão a dar uma festa. É para brindar sua vitória, irmão, disseram com malícia. O outro achou boa a proposta. Beberam a noite toda. Quando já ia romper o dia, notaram que o irmão estava ébrio. Então, sorrateiramente, tiraram-lhe a chave do pescoço. Em seguida, abriram um baú e substituíram a garrafa por outra igual, mas contendo água comum do mar. Quando enfim aportaram no reino do pai, foram recebidos com festas e grandes alaridos, sendo o menor levado até o palácio nos braços da multidão. Tão logo entraram nos aposentos do rei, este já foi pedindo que pingasse as 7 gotas d'água milagrosa nos seus olhos. No entanto, em vez de se lhe abrir a visão, sentiu apenas um forte ardor. Neste momento, os irmãos aproximaram-se, dizendo: prendam este impostor. Eis aqui a verdadeira água que trazemos da fonte das Três Comadres, após matarmos o terrível monstro devorador. Então abriram a verdadeira garrafa e pingaram a água nos olhos do monarca, que no mesmo instante passou a enxergar com mais nitidez que antes. Quanto ao pequeno príncipe, este fora mandado para umas brenhas distantes, onde deveria ser morto. No entanto, os 2 homens incumbidos dessa tarefa, condoídos com a desgraça do pobre moço, resolveram deixá-lo vivo ali, levando como prova ao rei um coração de porco do mato. Nesse ínterim, decorrido o tempo de o príncipe voltar para buscar a princesa, esta, vendo que ele não cumprira sua promessa, reuniu uma esquadra de 100 navios e foi ao reino onde ele disse que morava.
Ali chegando, mandou comunicar ao rei que viera buscar o príncipe que há um ano a desencantara na fonte das três comadres, o qual ali fora buscar a água sagrada que curaria a visão do pai. O rei ficou desesperado, pois não sabia qual dos três filhos era aquele indicado pela princesa. Então o mais velho apresentou-se dizendo que foi ele quem desencantara o monstro e que trouxera a água santa. A princesa, que via nele um impostor, disse: Se és tu o meu salvador, apresente agora o anel que selou nosso pacto. O rapaz, vendo-se impossibilitado de cumprir o desejo da moça, retirou-se cabisbaixo e preocupado. Em seguida apareceu o irmão do meio, afirmando também que seria ele o autor da façanha na fonte das três comadres. Como não portava o anel de que falava a princesa, retirou-se também muito acabrunhado. A princesa insistia no seu intento e ameaçava destruir toda a cidade, caso não lhe fosse apresentado o verdadeiro príncipe até o outro dia. O rei, muito agoniado, não sabia o que fazer. Foi quando os homens que levaram o príncipe para as brenhas apresentaram-se ao rei, confessando-lhe que o coração que lhes entregara era de um porco e que o príncipe deveria ainda estar vivo. O monarca imediatamente ordenou que o procurasse em todos os cantos da terra e que o trouxesse à sua presença. Não foi preciso ir muito longe, pois o moço fora achado mendigando nas imediações da cidade. Sem delongas, fora conduzido ao palácio do rei. Pronto, princesa, disse o rei, só me resta este filho. Se és tu, meu salvador, apresente agora o anel que selou nosso pacto. O moço, que já transbordava de alegria, tirou do dedo o anel e entregou-lhe à princesa. Esta, reconhecendo o objeto, declarou que de fato aquele era o príncipe que viera buscar. No outro dia, ambos retornaram ao reino da princesa, onde se casaram e viveram muito felizes. Quanto ao mendigo, que anunciara ao rei o prodigioso remédio, este fora recompensado com grande quantidade de ouro e outras pedras preciosas. Já os dois irmãos mais velhos, estes foram trancafiados num calabouço nos subterrâneos do castelo, onde provavelmente estão até hoje, vivos ou mortos. O diálogo do touro e o cavalo. Há quem diga que os bichos não falam. Dizem isso quem nunca leu A Conversa de Bois, de Guimarães Rosa, e quem nunca se debruçou sobre a Crônica dos Burros, de Machado de Assis. Do contrário, concluiriam que os peludos não apenas falam, como também fazem às vezes de Sócrates e Platão. O diálogo a seguir, que testemunhei às escondidas na fazenda do velho louro de Chico, mentira qualquer rótulo de pescador. Trata-se de um colóquio travado na boca da noite, entre um touro e um cavalo. Touro, puxando conversa em tom de provocação. És um réu escravo de teu dono, tens de carregá-lo sob pena de seres açoitado, és pior do que um burro. Cavalo, cabisbaixo e sonolento. Este é o meu instinto, nasci para isso, para servir com lealdade àquele que me dá o sustento e que zela da melhor maneira pela minha sobrevivência. Touro, não é isso. És mesmo um mísero escravo que vive das migalhas de teu senhor, que te mantém à base de cabresto e esporas. Ri. Cavalo, e tu, ó miserável touro, que fazes para merecer aquilo que comes? Touro, absolutamente nada. Ando sem peias ou controle, solto e comendo o que quero, no momento em que bem desejo. Não troco minha liberdade pelo mais fino manjar. Cavalo introspectivo, falas que és senhor de ti e de tuas ações quando vives entre cercas de arames farpados? É isso a que chamas de liberdade?
Qual liberdade, ó touro nécio? Touro um tanto agressivo. Sim, ó estúpido quadrúpede relinchante, minha liberdade está condicionada a esta cerca. Todavia, mesmo sob esta condição, não me deixo prender sobre os cabrestos e os caprichos daquele a quem chama senhor. Cavalo, aproximando-se do touro. Pobre touro, ignoras-te algo que sinceramente causa-me comoção e pavor. Queria preservar-te de uma terrível notícia, mas tua soberba e arrogância me fazem perder a prudência no instante em que ela me podia furtar. Touro irônico. Qual? Agora andas a fazer mexericos como as éguas vadias? Cavalo sério. Não, touro inocente. Ontem, na cavalgada matinal do meu senhor, ouvi-o dizer algo tenebroso a teu respeito, lamentando. Ó céus, não me faças falar. Touro impaciente. Ah, então o cavalo marinho quer me contar um segredo? Rindo. É melhor contar sem o bridão. Continua rindo. Cavalo, que se afasta um pouco para trás. Deve saber que o meu senhor não se alimenta de carne dos da minha espécie. Deve saber que dentre todos os bichos a preferência dos humanos é pela carne dos touros. Pois é, amanhã servirás de banquete para a família do fazendeiro. Sim, hoje, logo ao alvorecer, ouvi-o dizer ao filho que pela manhã serás conduzido ao matadouro, onde serás imolado e suponho sem dó ou piedade. Pobre touro. Touro. Ah, vai-te para tuas éguas, ó mísero serviçal. Dorme. Amanhece o dia, vê-se o fazendeiro e 2 outros homens cavalgando em direção ao curral, onde dorme a boiada. Num lapso de tempo, laçam o touro que, subjugado, tomba na lama. O fazendeiro tocando o touro. Num ponto para o grande banquete, dirigindo-se aos homens. Rápido, apanhe o alazão e acabemos logo com isso. O touro para o cavalo. Ó, pobre de mim, sou pior do que um escravo, sou carne para quem fome tem. O cavalo ao pé do ouvido do touro. Antes escravo vivo do que liberto morto. Sai trotando e ao longe observa o touro tombar ao brilho do cutelo. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.